Estamos de volta e agora nós vamos saber do José Roberto Baroni quais são essas deformidades faciais. Bom dia, Lúcia. Bom dia, telespectador. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao programa Bem-Estar pela oportunidade de estar tratando de um assunto de tanta relevância no nosso meio, no nosso dia a dia, que é a cirurgia ortognática. Apesar de mais de 20 anos dessa nova técnica, dessa nova fase da cirurgia ortognática ser difundida nos meios médicos, para a população ela ainda é um fato muitas vezes desconhecido. E tenho certeza que você que está nos assistindo em casa, após essa nossa apresentação aqui, esse nosso bate-papo, vai conseguir diagnosticar algum parente que tenha deformidade, nunca foi indicado o tratamento, ou algum colega de trabalho que tenha isso daí, você vai conseguir diagnosticar. Mas, na verdade, as deformidades dentofaciais, que nós chamamos, são padrões de oclusão extremamente severos que não conseguem apenas ser corrigidos pela ortodontia e causaram, essa falta de oclusão causou uma deformidade facial nesse paciente. Nós falamos que é uma cirurgia reparadora funcional, porque você tem que ajustar a oclusão para resolver o problema da deformidade. Ou muitas vezes o crescimento facial causou a deformidade oclusal. Basicamente, seria essa a definição de deformidade dentofacial. Agora, Felipe, quais são as causas dessas deformidades? Bem, a gente tem que saber a base disso, né? Bom dia, Lúcia, bom dia, telespectadores. Como o Dr. Baroni relatou, essas deformidades são chamadas deformidades dentofaciais. Então, resumindo para vocês, são deformidades que atingem os dentes e o esqueleto facial. As causas são divididas didaticamente, principalmente para o público, em causas congênitas, hereditárias, né, e adquiridas. As congênitas são provenientes de síndromes e algumas anomalias específicas. Não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui. Mas é muito comum, por exemplo, nessas causas hereditárias congênitas, você observar que o padrão facial do paciente em questão é bem semelhante ao do pai, ou da mãe, ou da avó, exatamente por essa causa hereditária, né? E as causas adquiridas, a mais comum do dia a dia são os traumas faciais, que acometem fraturas na face, principalmente da criança ou do jovem que ainda está no padrão de crescimento regular. Então, devido a essas fraturas, algumas sequelas na face desse paciente durante o crescimento proporcionam essa deformidade dentofacial. Algumas deformidades adquiridas muito comuns são provenientes de pacientes também com rinites crônicas, atrofia da adenoide, atrofia das amígdalas, principalmente nessa fase de crescimento. Essas deformidades dentofaciais são assim chamadas exatamente então por isso, porque então durante a fase do crescimento existe algum stop, alguma parada ou alguma coisa que atrapalhe esse crescimento durante o desenvolvimento facial. Consequentemente, o paciente passa a ter a dita deformidade dentofacial. Agora, Elias, eu quero saber o seguinte, como é feito esse diagnóstico? O paciente chega lá e como é que você consegue detectar que ele tem esse problema? O diagnóstico de um paciente com deformidade dentofacial, inicialmente, ele é por norma visual, quando o dentista, ou o ortodontista, ou o dentista clínico, ele identifica que o paciente tem alguma coisa que não está normal. E quando ele chega no consultório do ortodontista, além de ter aquela primeira impressão, ele pede o que a gente chama de documentação ortodôntica. Essa documentação ortodôntica ela é constituída de raio-x, que é panorâmica, raio-x de perfil, um raio-x frontal, fotografias e modelo de estudo. E a partir dessa documentação ortodôntica, a gente vai definir e fazer o diagnóstico de qual a deformidade dentofacial que o paciente apresenta. Elias, mas com a sua experiência, o paciente entrando, você olhando para o visual dele, você já consegue perceber que existe alguma deformidade? Exatamente. Isso a gente chama de diagnóstico... Porque às vezes é gritante, né? Mas por norma visual, que a gente chama de diagnóstico por norma visual. Porque o paciente, no momento que ele entra no consultório, já iniciou a consulta, você já está olhando para o paciente. O dentista, o ortodontista, o cirurgião bucomaxilo,
são os maiores especialistas em face que existe. Ele entra, ele fixa na face do paciente e a partir dali ele já começa a ver o que está errado. Então, esse diagnóstico por norma visual é muito importante. E a partir dessa norma, você parte para o diagnóstico através de exames complementares que eu falei. Raio-X, de perfil, panorâmico, frontal, para a gente detectar se a pessoa tem prognatismo mandibular, se ele é protruso, protrusão maxilar, se ele tem assimetria facial. Então é nesse caminho que a gente faz o diagnóstico ortodôntico. O Felipe quer falar alguma coisa, né, Felipe? É bom frisar para o telespectador que o diagnóstico das deformidades dentofaciais deve ser feito, obviamente, por um especialista, ou pelo ortodontista, ou pelo cirurgião bucomaxilo. Agora, como eu falei na pergunta anterior, como é uma desarmonia facial que começa a se caracterizar na infância, durante o crescimento facial, às vezes um próprio amiguinho da escola, ou, enfim, professor, os pais, eles conseguem observar isso, porque o diagnóstico mesmo da deformidade está na análise facial, você analisar a face do paciente. E não precisa ser também especialista em ortodontia ou em cirurgia bucomaxilo para detectar um grau errôneo, ou acima ou abaixo do crescimento facial, ou seja, um crescimento exagerado ou um crescimento lento ou incorreto dessa face. Felipe, foi bom você colocar isso, porque agora eu quero saber da Adriane o seguinte, Adriane, esse problema dentofacial pode mudar o comportamento de uma pessoa? Bom dia, Lúcia. Obrigada pela oportunidade de estar no programa Bem-Estar. Claro que sim, né? O paciente, quando procura um profissional para cuidar da sua face, ele traz na sua bagagem tantas questões orgânica, clínica, quanto as questões emocionais. Então, na sua bagagem vem o quê? Medo, né? Ansiedade, vem que ele já foi motivo de chacota para a sociedade. Então, ele traz com ele todas essas questões que devem ser trabalhadas. O psicólogo deve avaliar esse paciente e tratar juntamente com os profissionais da área de odonto. Adriana, agora às vezes acontece da pessoa demorar muito a procurar uma ajuda, isso também atrapalha? Os pais têm que sinalizar, como disse o doutor Felipe, né, a própria família, observar isso, observar os colegas dessa criança, porque começa a história na infância, embora a cirurgia não é feita na infância, mas tudo começa lá. Então, deve ser observado, deve ser bem analisado e fazer esse encaminhamento logo com um profissional. E também tem essa confusão de que nasceu assim, já nasceu assim, não tem essa história também? Tem, aí vai síndrome deixando. de Gabriela, né, que a gente brinca, né, nasceu deixando. assim, vai morrer assim. Mas na verdade não, a gente tem recursos hoje, né, que pode nos ajudar a mudar este quadro. Então temos profissionais hoje no mercado preparados para isso. Bem, o nosso assunto está bem interessante, mas eu vou para um rápido intervalo e eu volto já já. Você aí de casa, não saia daí que tem muito mais.